Undertale é um RPG eletrônico criado pelo desenvolvedor independente norte-americano Toby Fox, lançado em 15 de setembro de 2015. É um jogo extremamente simples, com gráficos muito simples, com uma história teoricamente simples, e ele era para ser lançado só para PC, mas com os anos e com um sucesso completamente inesperado que esse jogo teve, foi lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, macOS, Linux, Xbox Cloud Game e PlayStation Vita, sem falar que teve indicações até para prêmio de The Game Awards. Além de tudo isso, resultado do sucesso inesperado do jogo, a sua trilha sonora é considerada uma das melhores já criadas nas últimas décadas. E essa mesma trilha sonora é usada até hoje por criadores de conteúdo para inúmeros e inúmeros assuntos e vídeos. E olha que esse jogo tem apenas 200 MB para ter espaço disponível. Vocês têm noção de que esse jogo só tem 200 MB? Já arrecadou mais e já teve mais sucesso do que muitos e muitos outros jogos por aí. Esse jogo é um grande fenômeno online que mostra muito do poder da internet. E a gente vai falar hoje sobre o porquê esse jogo teve esse fenômeno. Por que esse jogo é tão incrível, mesmo sendo tão simples? Mas a ideia de vídeo e a ideia de falar sobre o assunto, e quem fez isso originalmente foi o canal Super Ape Wolf. Então, se você sabe inglês e quiser saber um pouco do conteúdo original do qual eu tirei tudo isso, vai lá dar uma olhada no canal dele. Acho que um dos motivos mais importantes e que todos concordam Undertale é tão incrível são seus personagens. Os personagens, apesar de serem monstros, são muito mais humanos do que tantos outros personagens de outros jogos. Eles têm relações, eles têm histórias, eles têm personalidades, eles têm gostos, eles têm desgostos, eles têm paixão por coisas específicas, eles têm personalidade humana. Eles te fazem de alguma forma sentir que você realmente está se tornando amigo deles. A história de Undertale começa quando uma criança chamada Frisk, que é um personagem jogável e protagonista, cai num subsolo debaixo da terra, por dentro de um buraco. E ela embarca em uma jornada para retornar à superfície. Eu vou ficar trocando os pronomes porque é um personagem que não tem gênero definido. Bom, Frisk é uma criança humana de pele amarela escura que veste uma camisa azul de manga comprida com listras roxas, calças azuis, muitas vezes retratadas como shorts, e sapatos marrons. Ela tem cabelos castanhos lisos de comprimento médio, franja curta e, bom, tem sempre uma expressão vazia no seu rosto. Embora Frisk não demonstre muita expressão ali, os NPCs normalmente costumam descrever as expressões dele ou, de alguma forma, costumam descrever o que esse personagem está sentindo. A personalidade de Frisk é extremamente ambígua. Isso porque ela tem que permitir que o jogador projete qualquer personalidade em Frisk, mais especificamente a personalidade do jogador ou a personalidade que o jogador quer que Frisk tenha. Então, isso não importa muito. Logo no início do jogo, nós somos apresentados ao primeiro personagem do jogo, o Flowey. Uma flor falante que finge ser nosso amigo no começo, compartilhando entre aspas algumas balinhas de amizade ali, que na verdade são, feature de dano que dão dano na gente, e aí a gente é apresentado a sua filosofia de matar ou ser morto, nós somos apresentados a tela de batalha, nós somos apresentados a bastante coisa. Inicialmente, o Flowey opera sob uma fachada de simpatia e polidez, ele muitas vezes cumprimenta o protagonista com gírias como... enfim, ele cumprimenta com um pouco de gíria e chama a si mesmo de seu melhor amigo e acrescenta palavras meio educadas no final das frases, mas sempre que ele abandona esse disfarce de amizade, ele costuma chamar o protagonista de idiota e xingar ele de alguma maneira. Flowey tem uma disposição malévola e cruel, repreendendo o protagonista por não seguir sua filosofia quando o protagonista não segue, e parabenizando quando ele segue, ou seja, quando você mata os monstros. Se você tem a escolha de matar ou não matar. Se você sabe o mínimo de Undertale, você sabe disso. Ele é manipulador, desonesto, um planejador astuto e sutil. E é incrível como todas essas características fazem a gente odiar ele no começo até a gente conhecer todo o resto da história dele. Mas, por aqui, nós já sabemos o quanto Flowey é desorteiro e desonesto, e isso já torna o jogador desconfiado do que aquele mundo trará. Isso já nos torna desconfiados de todo o resto dos personagens. O segundo monstro que encontramos é Toriel, que é um monstro que se assemelha a um tipo de cabra, algo do tipo, mas diferente de Flowey, ela é gentil.
E ela atua como uma figura materna e protetora pro protagonista. Ela emprega amor. E ela sempre fala sobre como ela gosta de cuidar de crianças. E ela estava, obviamente, muito ansiosa para cuidar de você. Durante toda a sua jornada ali, perto da Toriel, bom, você percebe que ela sente falta de alguma coisa. E isso fica bem claro quando ela deixa muito claro que não quer que você vá, que não quer que você volte para casa. Mesmo quando você insiste pra ir. Eventualmente, você se vê numa batalha contra ela. Mas a maior parte dos jogadores não quer matar ela. Por questões muito óbvias. Ela se mostrou como uma figura materna pra você até agora. Ela ensinou muita coisa pra você, inclusive. Lá no início, você é apresentada a Flowey, representação do mal daquele mundo. Na teoria, quero deixar isso claro. Na teoria, ele é a representação do mal que você foi apresentado inicialmente e ele te ensinou a matar. Já a Toriel te ensina a ter piedade dos monstros. Então ali, o jogo te ensina duas mecânicas que vão servir de base pro resto da sua jogatina inteira. Uma escolha muito simples, que é toda a base da gameplay de Undertale. Você mata ou você não mata. E apesar de ser uma coisa que tem vários e vários outros jogos, nesse caso específico, faz ser especial. Essa escolha faz esse jogo ser especial. E esses dois personagens serem apresentados um atrás do outro tem um motivo. É um dos motivos pelo qual Undertale é genial. Ele te apresenta, primeiro, uma opção de escolha, que é matar, que é o padrão, que é normalmente o que as pessoas fazem em RPGs. E a segunda opção de escolha, que é perdoar, que é normalmente o que você não faria, mas que você tem a opção de fazer. Qual deles você vai seguir? Você vai seguir o cara que te xingou, mas que te ensinou a viver? Ou você vai seguir a mulher que foi uma mãe pra você e que tava tentando te ajudar toda hora? Quem você vai seguir? Isso parece uma escolha fácil, mas que na hora é extremamente complicado de você entender o que tá passando pela cabeça do jogador naquele calor do momento, sem saber de absolutamente mais nada sobre o jogo, o que hoje em dia é praticamente impossível, porque todo mundo hoje em dia sabe o que é Undertale, mas na época isso era realmente genial. Era realmente genial a ideia de apresentar as mecânicas do jogo, a ideia de apresentar essas escolhas que são a base do jogo dessa maneira, com esses personagens. Tendo feito essa escolha, tendo escolhido matar ou perdoar a Toriel, nós finalmente saímos daquela caverna e somos apresentados a todo o mundo vasto de Undertale. E, enfim, nós chegamos no personagem que com certeza é o mais popular dessa série inteira, o Sans. Ele é um esqueleto baixo e barrigudinho, por mais que não faça muito sentido já que ele é um esqueleto, mas enfim, vocês entenderam. Ele sempre tá com um casaco azul e um short preto. Ele é sempre bem humorado, faz umas piadas meio... Ele é extremamente preguiçoso, você vê ele dormindo várias e várias vezes. E é muito... É curioso o jeito que ele fala com o personagem, porque ao mesmo tempo que ele parece se importar, ele demonstra uma certa apatia. Uma apatia humorística. É basicamente isso. Ele é bem humorística, mas ele é atencioso com quem ele ama e com quem ele se importa. E mais tarde ele revela ser um amigo muito, muito fiel. Ele é observador e se mostra também muito inteligente. Ele tem toda uma importância gigantesca para a história de Undertale, mas a parte mais importante, o nome dele é Sans e ele fala em Comic Sans. Ele é um dos personagens provavelmente com mais background desse jogo. Ele fala muito subjetivamente sobre o seu passado, e por isso surgiu muitas teorias sobre o passado dele e sobre o que exatamente ele está escondendo. E o que ele quis dizer com desistiu de tentar voltar há muito tempo e coisa do tipo. Mas não é esse o ponto daqui. Apesar de que a gente já vai falar sobre o fato de que esses personagens falam tanto sobre subjetividade. Mas o ponto aqui é que realmente o personagem é muito bem trabalhado. Ele demonstra ser uma pessoa que não se importa muito com a vida e eventualmente a gente percebe quão atencioso e leal ele é com as pessoas que ele ama. E então, depois de uma ceninha com o Sans, nós somos apresentados ao seu irmão, o Papyrus, que fala na fonte Papyrus.
papyrus também. Ele tenta fazer umas armadilhas que não funcionam em você, mas que você aí também tem duas escolhas, baseados também nas últimas escolhas que você foi apresentado no início do jogo. Você pode ser legal com papyrus e tentar fingir que as armadilhas estão funcionando e fazer esse favor pro Sans, porque o Sans te pede isso, ou você pode simplesmente seguir reto porque realmente as armadilhas não funcionam. É uma escolha simples, mas que realmente influencia e que demonstra se você quer ser legal ou não. O Papyrus, inclusive, tem uma cena que ele te convida para um encontro e você também tem essa escolha. Enfim, o Papyrus é extremamente bem-humorado e ele é apresentado quase como um alívio cômico, porque ele realmente é um personagem muito bem-humorado e cheio de... Ele fala muita bobeira durante o jogo, mas ao mesmo tempo é muito importante pro enredo. E aí nós temos a Undyne, demonstrada como uma personagem durona e como uma máquina de caçar humanos. No fim das contas, a gente descobre que é uma pessoa extremamente gentil e protetora com quem ama, e que tudo o que ela faz, eu repito, tudo o que ela faz é pra proteger quem ela ama. Inclusive, depois a gente descobre até mesmo uma paixonite pela Alphys, que é uma personagem que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, a Undyne é um monstro peixe antropomórfico. Ela tem escamas azuis e um longo rabo de cavalo vermelho. Ela tem barbatanas vermelhas e azuis na lateral da cabeça e um par de dentes afiados, amarelos e salientes. Ela usa uma sombra vermelha e tem um tapa-olho no olho esquerdo. Ela também usa um top preto jeans, mas estranha uma armadura variando em tons claros e escuros de cinza. Seus olhos têm pupilas verticais e esclera amarela. E a Undyne não tem nariz. Eu não sei porque que isso era algo importante, mas ela não tem nariz. E eu queria salientar que ela e a Alphys são um casal muito fofinho. Tipo, muito fofinho mesmo. E é muito... é muito fofo. E por falar em Alphys, vamos falar da Alphys. Na verdade, Doutora Alphys. Um monstro reptiliano amarelo de altura semelhante à da Frisk. O que é bem interessante isso, tá? Mas ela sempre mantém uma postura curvada, então provavelmente ela é um pouquinho mais alta do que isso. E uma coisa importante é que ela é otaku, ela é cientista, ela é nerd e ela tem uma... otaku, eu quero dizer que ela tem realmente obsessão por animes e mangás. E isso é muito fofo. E ela é extremamente apaixonada pela Undyne. E ela é muito fofa. É basicamente isso, ela é muito fofa. Em todos os sentidos possíveis, esse personagem é muito fofo em todas as rotas. Partindo bem mais pro final do jogo, nós somos apresentados a Asgore, um monstro com uma estatura intimidante, de tão gigante que ele é. Tem ombros largos, uma juba loira dourada, 2 grandes chifres curvos. Usa uma armadura, uma capa roxa com ombreiras douradas e uma pequena coroa no topo da cabeça. A arma que ele usa é um longo tridente vermelho adornado com uma flor. Asgore é mostrado como o maior personagem do jogo. O Asgore é o rei daquele mundo. E ele sempre demonstra uma autoridade iminente, apesar de ser obviamente um rei justo e bondoso. Isso também é bem claro tanto em sua personalidade quanto na sua batalha e em todo o resto do jogo. Apesar disso, Asgore é uma das suas maiores ameaças, já que ele não confia em humanos, graças a toda a história de background de Undertale, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas Asgore é realmente um personagem muito interessante e cheio de background, apesar desse background ser bem reveladinho se você fizer as 3 rotas. Por falar em background, um dos personagens mais... assim, ele não é obscuro, mas ele é um dos melhores personagens dessa saga, justamente porque ele é parte do background do jogo. O Azrael, filho do Asgore com a Toriel. Ele é um tipo de mistura de cabra com boi, não tem muito o que falar aqui. O ponto não é esse, e sinceramente eu nem vou falar muito sobre o Azrael. Ele é uma criança dócil, ele era calmo, ele era amoroso, carinhoso, e ele cuidou do primeiro humano, a Kara, que vai ser a próxima e última personagem que a gente vai falar aqui. Azrael
em certo determinado ponto da história, morreu e voltou como Flowey, o oposto do Ezreal. Enquanto Flowey é a representação de toda a maldade do jogo, Ezreal é a representação de toda a bondade, aquele que perdoa não importa o que aconteça. Aquele cara cheio de compaixão, capaz de sentir todo o amor do mundo. Mas como Flowey, ele era o oposto disso. E então nós temos a Kara, conhecida como Humano Caído, o primeiro humano a cair do subterrâneo. Nós não conhecemos tanto sobre Kara, e ele também não tem um gênero definido. E, ele é basicamente uma cópia da Frisk na real. E é, obviamente, alguém um pouco psicopata, pra não falar genocida. Pois é, bem manipuladorzinha. Mas é um personagem, acima de tudo, extremamente carismático. E, ela sempre expressa alguma confusão sobre quem ela realmente é. E isso realmente é bem interessante. Todo o sentimentalismo dela, como, por exemplo, Ezreal, e a relação dela com Toriel e Ezreal também é colocada em dúvida a todo momento. E ela sempre fala sobre determinação, que é o que basicamente move o protagonista do jogo todo. E isso também é bem interessante. E todo esse carisma e personalidade que está presente em tantos níveis, em todos esses personagens, também está presente em cada aspecto do jogo. Até mesmo nos personagens que nem deveriam ser tão importantes, como, por exemplo, os vendedores. Cada aspecto do jogo é carismático e tem, de alguma forma, uma personalidade cativante. Isso por si só já torna Undertale um dos melhores jogos já criados, ou pelo menos jogos indies já criados, de tão incrível que é esses personagens e toda a personalidade que eles dão pro jogo. Sem falar da trilha sonora, que é algo realmente emocionante e cativante da mesma forma. E isso tudo mesmo sendo um jogo de sistema simples, criativo, porém simples, com gráficos extremamente simples. E claro que além de tudo isso, tem um background jogo. Uau, o background. No jogo você pode escolher 3 rotas de final: o pacifista, o neutro e o genocida. Eu acho que todo mundo conhece essas 3 rotas, todo mundo conhece tudo isso, todo mundo conhece as surpresas, os sustos, o fato de que quando você faz a genocida não tem como voltar atrás. O jogo é cheio de metáforas e morais pra tudo, porque no fim das contas era só pra ser um joguinho simples com 3 finaizinhos pra fazer e se tornou algo tão grande. Porque essa liberdade, por mais que só leve pra 3 finais, na teoria, ela dá infinitas possibilidades. E essas possibilidades que não tem no jogo original deram abertura pra internet fazer um multiverso de conteúdo com Undertale. Infinitas possibilidades, com aqueles personagens que eram tão humanos que realmente pareciam seus amigos, com aqueles personagens que eram tão bem feitos que realmente poderiam ter milhares e milhares de histórias envolvendo eles e estaria tudo certo porque eles têm potencial, eles têm conteúdo pra isso. Todo Undertale é um grande potencial de conteúdo pra ser feito em cima. É um prato cheio pra fanfiction, é um prato cheio pra fangame, é um prato cheio pra SFM, é um prato cheio pra comic, porque o background dele é incrível. Sem falar, eu nem falei sobre o W.D. Gaster, ou sobre... eu só falei literalmente sobre muitos dos personagens e as rotas. E isso já é o suficiente pra vocês entenderem o quão Undertale foi incrível. E eu digo foi incrível porque já tá com bastante tempo que o jogo lançou. E ele alcançou níveis estratosféricos quando a gente fala de fandom. O fandom de Undertale, ele é gigante. O fandom de Undertale é fanático de verdade. O fandom de Undertale fez música, fez filme, fez comic. Nossa, o fandom de Undertale criou um conteúdo que o Toby Fox jamais poderia sequer imaginar em criar. A gente tem, por exemplo, a música Stronger Than You, uma paródia da música Stronger Than You da Cartoon Network no desenho do Steven Universe. Que a música parodiada de Undertale, que é no momento lá da batalha com o Sans, tem uma versão da Frisk, uma versão do Sans e uma versão da Kara, e tem até umas versões meio mixadas entre si, tem inclusive versão dublada em português, tem mais views do que a música original do Cartoon Network. Isso é o poder do fandom de Undertale. E eu dei esse exemplo porque era uma coisa que eu via muito na época, lá pra 2017, 2018. Mas tem muito conteúdo feito por cima de Undertale que foi uma coisa extremamente poderosa de ver. E quando eu digo poderosa, é poderosa mesmo, porque Undertale se tornou um fenômeno. E quando uma coisa se torna um fenômeno, mesmo tendo sido feita por uma única pessoa, sem nenhum tipo de marketing em cima, sem nenhum tipo de propaganda realmente forte em cima daquilo, é porque realmente é muito bom. É porque realmente as pessoas têm paixão, as pessoas têm amor naquilo. É porque realmente aquilo foi feito com tanto carinho que as pessoas conseguiram sentir esse carinho.
Eu não sei porque você viu esse vídeo até aqui, mas se você viu, me dá uma força, me dá um like, compartilha. E não esquece de tomar sua água e seu café. Obrigado.